No corpo de uma lente, de uma objetiva, você tem alguns equipamentos que você vai ajustar o controle dele na câmera, ok? O que é esse mecanismo que nós temos aqui na lente? A lente, ela contém um diafragma, ok? E o que é o diafragma? O diafragma, quando a gente fala isso de diafragma, as pessoas acabam ligando ao diafragma que a gente tem no pulmão para respirar. Esquece, não tem nada a ver com isso. O diafragma da lente, ele vai se assemelhar muito mais à pupila do seu olho, certo? Bom, me fala aí, o que acontece quando você entra numa sala que está bem escura? O seu olho vai abrir, certo? Ele vai ficar bem aberto. Por quê? Porque tem pouca luz chegando até o seu olho e ele precisa dessa abertura para captar mais informações daquela baixa luz que você tem ali, ok? Inverso, saiu no sol, você está lá naquele solzão, céu de brigadeiro, azulzão, meio-dia, você pode olhar no seu olho e ele vai estar pequenininho, tá? Então é exatamente dessa forma que o diafragma, que fica aqui dentro da lente, trabalha, certo? Então, se você está num ambiente que tem muita luz incidindo, você vai fechar o seu diafragma, tá? E isso vai fazer com que entre menos luz, chegue menos luz ao seu sensor. Se você está num ambiente com pouca luminosidade, você vai precisar abrir o seu diafragma, tá? Para que entre mais luz e chegue mais luz ao seu sensor da câmera, ok? Então esse é um dos quesitos mais importantes que vocês estão vendo aí na tela agora, que é exatamente o diafragma. Então, se você olhar a primeira, que é a mais aberta aí, é onde a gente tem maior quantidade de luz chegando ao sensor da sua câmera. O meio seria o intermediário e o último seria mais fechado. Aí vem a primeira confusão de todo fotógrafo. A numeração que você olha aí na sua câmera, é aquele F que aparece ali, ela é inversa à abertura. Tá? Então a primeira que a gente tem ali na imagem, ela estava te mostrando um F menor, tá? Um F de 1.4, 1.2, 1.8. Enquanto a do meio vai te dar um F entre 8, 12, algo desse tipo, e a última vai estar chegando próximo ao F22. Tá? Então essa é a primeira dica que fica para vocês. Quanto menor o número do F, maior é a abertura da sua lente, ok? Então esse é o mecanismo que fica dentro da lente. A velocidade e o ISO, que são as outras três configurações que você tem na sua câmera, não estão na lente, elas vão estar no corpo da sua câmera, tá bom? Então essa é a primeira informação que você tem da lente. E quando você compra uma lente, você consegue ver na especificação dela, tá? Até mesmo na parte frontal dela, qual é o F máximo abertura dela, tá? Então você consegue visualizar isso. Então, se você tem uma lente aí na sua casa, pega ela lá, você vai olhar de frente para ela. Algumas lentes, como eu tenho um outro exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, ela vai estar na lateral, ok? Eu já mostro para vocês aqui. A maioria delas vai estar na parte frontal. Se você tem uma lente do kit, você vai ter que tirar a tampinha de proteção da sua lente, que ela vai estar a informação na parte de dentro frontal da lente, ok? E você vai achar aí nela, se você tem uma Canon, ela vai mostrar para você um número assim, 2 pontos, 1.8, 3.5. Esse 2 pontos, ele indica para você que ele está falando de abertura do diafragma. Algumas outras fabricantes trazem como F mesmo. Então você vai ter lá F 1.4, 1.8, 3.5 e algumas vão trazer para você como F 2 pontos. Todas essas informações são maneiras diferentes de falar exatamente a mesma coisa. Qual é a abertura máxima da sua lente? Ou seja, quanto o seu diafragma consegue abrir ao máximo. Isso não vai dizer somente se sua lente vai ser clara ou escura. Se ela tem um F 1.4, ela é uma lente clara. Se ela é um F5, um F6, ela já é uma lente mais escura. Aí você pode falar, Pedro, mas espera aí. 1.8 é uma lente clara, F4, F5 já é uma lente escura, mas não está muito próximo.
Sim, é que você tem que entender o seguinte, não existe uma lente que ela saia de fábrica com f12, f18. Isso já é uma lente muito, muito escura. Então, você vai encontrar saindo de fábrica aí de f1.2. Existem pouquíssimas lentes que tem até um f0.8, mas isso é raridade. De 1.2 a f6 mais ou menos, ok? Então, se 1.2 é o mais baixo e F6 é o mais alto ali dos números, né? A gente já considera, quando a lente está entre F4, F5, F6, já uma lente escura. E se ela está entre F1, F2, F3, ela vai ser uma lente clara, ok? E o que isso vai fazer diferença na sua vida? Você vai conseguir fotografar com menos luz no ambiente. Muitas vezes você não vai ter necessidade nem de ter um flash, porque a sua lente já satisfaz com a quantidade de luz que você tem naquele ambiente. Então, a primeira dica para você que faz fotos em locais fechados, aniversário, batizado, coisas desse estilo, que você está num ambiente em que a iluminação não é tão favorável à sua fotografia. Já passou por desesperos assim, de tirar uma foto, olhar ali no seu visor, está tudo escuro? E aí você fala, cadê meu flash? Não está aqui. Aí você sai caçando uma lanterna para iluminar todo mundo ali, para você conseguir uma foto com qualidade. Foto é luz, luz é foto. Então você precisa de iluminação. Nessa situação, se você não quer adquirir um flash, você pode optar por uma lente mais clara.